Olá a todos que estão nos assistindo. Hoje nós temos mais um testemunho abençoado para edificar a sua vida. E você que está aí, que vai assistir esse testemunho, já solicito que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. E o convidado de hoje que está aqui do meu lado é uma pessoa muito especial. E é uma pessoa que, na minha vida, ela agregou de forma muito positiva. E nós vamos estar aqui conversando com ele, para que ele compartilhe um pouco da vida dele. E eu gostaria de pedir para o meu irmão, para que ele se apresentasse, para que ele falasse o nome dele. E também gostaria de pedir que você já nos desse aí o início, contando um pouco como foi a sua infância, como foi a sua trajetória de vida, lá no começo, para que todos possam conhecer e ver como Jesus foi trabalhando ao longo da sua vida. Então fique à vontade, meu irmão, para se apresentar para o nosso público que está nos assistindo. Olá a todos que estão assistindo. Meu nome é Natan, eu congrego aqui na igreja Semana no Verbo. Eu sou o líder dos louvores e sou esposo da Neide e pai do Isaac. A minha infância foi muito divertida, sabe? Uma infância onde a gente brincava muito, era um tempo de muita brincadeira. Eu gostava muito de jogar bola, até hoje gosto de jogar, né? Mas antigamente era demais, era dia, noite, à tarde direto. Brincava de esconde-esconde, aquelas coisas de criança mesmo, que hoje em dia, as crianças de hoje não sabem o que é isso, né? As crianças de hoje só sabem o que é celular. A infância de hoje é isso. É uma coisa interessante, né, Natan, que essa brincadeira, né? Mas muitas das vezes a gente se sente muito preso. As crianças hoje, elas se sentem muito presas por causa da violência, né? Também os pais temem muito de dar liberdade para as crianças. Tem dois fatores, né? Que é o celular e o outro fator, que é a violência. E são dois fatores que nós, né, quem são pais, tem que ser observado e ser atentado, né? Para incentivar a criança a brincar, a sair um pouco mais do celular e por orarmos, né? Para que Deus possa proteger os nossos filhos. Mas aí, Natan, você, aonde era que a sua família se estabelece? Você é natural da onde? Sou natural de Santa Fé, Acaraú. É o interiorzinho de Acaraú. Não é dentro de Acaraú, é no interiorzinho. Não é na sede, é no interior. Depois de Amontada, mais ou menos. Aqui no estado do Ceará, né? Isso. É região praiana, não é isso? Se eu não estou enganado. Não, é Nordeste. Norte mesmo, Norte. Aquele terrão mesmo. Praia não. É sertão mesmo, né? Sertão, Praia não. isso. Que benção. E ali você criou-se no sertão, então, teve... E eu pergunto, como era o contato, assim, acerca de Jesus? Você teve, na sua infância, você teve algum tipo de contato acerca de falar de Jesus, de Deus? Chegou esse contato? Como era a sua família? Te ensinou algo sobre... Quais eram as crenças da sua família? A minha família vem de católicos, todos são católicos. E a minha família em si, a minha mãe, meu pai, eles são católicos, só que não é aqueles católicos que tipo vai à igreja direto. Era um domingo no mês, outro quase não ia, sabe? A minha avó que era mais ativa, sabe? A minha avó, que ela até faleceu agora, está com uns 2 meses, mas era muito ativa ela. Então, vocês não frequentavam, né? Vocês não chegavam a frequentar. Então, você tinha um pouco conhecimento sobre Cristo, não é isso? Eu tinha muito pouco conhecimento sobre Jesus Cristo. Lá na igreja falava mais de Deus e Nossa Senhora, não mais de Deus, assim, era muito pouco. Mas aí você não ficou lá, né? Porque você hoje aqui mora na capital, no estado do Ceará. E como foi esse processo de você sair lá da sua localidade, de onde você nasceu, e vir para cá, para Fortaleza? O que foi que motivou? Por que você veio? Eu acabei os estudos e queria trabalhar, né? Lá no interior é difícil emprego. Aí surgiu uma proposta do meu primo, né? Trabalhar com meu primo, churrascaria. Aí eu vim trabalhar aqui em Fortaleza. Passei uns 3 ou 4 anos trabalhando com ele.
muitos fazem esse processo, né? Esse processo migratório, de sair da região de interior, né? De cidades que são menores e que a probabilidade de emprego é pouca, e vem para cá, para a capital, em busca de emprego, né? Mas eu creio que Deus, ele já estava traçando um plano, né, na sua vida, porque a sua vinda para cá, ela mudou a sua vida por completo, né? E eu gostaria que você me explicasse aí essas mudanças, né? Porque você, nesse processo de vir para cá, você conheceu a sua esposa, que é a sua esposa hoje, que também foi um fator importante para você também mudar as suas crenças, né? E você ali se aproximar e se chegar para mais perto de Deus. Eu gostaria que você compartilhasse como foi essas suas experiências. Experiência de como você conheceu a sua esposa, como vocês ali criaram uma aliança. E depois nos conte como foi a sua experiência de você ter conhecido a Cristo, né? E como isso mudou no seu contexto de vida. Porque, pelo que a gente entendeu até agora, né, Nathan? Você foi uma pessoa que, por exemplo, como criança, gostava muito de brincar, muito de divertir. Então, dentro do seu cotidiano de vida, da sua rotina, você não dedicava nada a investir sobre o seu lado espiritual, né? Você viveu ali como uma criança, brincando e tal, mas nunca investiu muito sobre o seu lado espiritual. E eu creio que até a sua transformação de vida, você pode nos confirmar, você ainda não investia na sua vida espiritual, né? Você só vivia para sobreviver, né? Como muitas pessoas vivem, só trabalham para ganhar um dinheiro, para conseguir sobreviver o seu dia a dia. Mas como foi todo esse processo aí na sua vida? Inicialmente, nos conte aí como você conheceu a sua esposa, por exemplo. Eu creio que ter vindo para cá, para Fortaleza, já foi Deus já movendo os pauzinhos deles, né? Para mim, para estar aqui hoje, né? E a minha esposa, eu conheci ela através do Facebook. Ainda eu morava no interior, mas eu conversava com ela pelo Facebook. E ela morava aqui em Fortaleza já. E eu já vinha planejando trabalhar aqui em Fortaleza, né? Quando acabasse os estudos. Aí teve um dia que surgiu essa proposta de trabalhar no meu primo, né? Aí eu falei para ela, eu estou indo morar em Fortaleza. Quando eu chegar aí, a gente marca de se encontrar, sair para conversar. Aí eu vim para cá, a gente marcou de se encontrar. A gente se encontrou no terminal. Aí dali já começamos a conversar. Primeiro encontro. Foi, primeiro Até encontro. então só o Facebook. Sim, só o Facebook. Nunca tinha se visto, nunca tinha... Só foto. Só foto. Eita, Jesus. Aí nós começamos a conversar e teve um dia que ela me chamou para ir lá no Joaquim Tava, onde ela morava, né? A gente teve esse primeiro encontro, a gente comeu alguma coisa. Aí ali a gente começou a conversar. Aí até que rolou o primeiro beijo. Aí a gente ficou uma vez, aí acabou que a gente começou a namorar nesse dia, né? A gente ficou namorando e eu trabalhando no meu primo. Aí teve um certo dia que eu já estava começando a ficar um pouco desmotivado, sabe, sozinho, me sentindo sozinho aqui, né? Porque antes de conhecer ela, eu me sentia muito sozinho, né? Aqui em Fortaleza, me sentia muito solitário. E teve um tempo que eu quase pego uma depressão mesmo, forte, que deu até vontade mesmo de acabar com a minha vida mesmo, sério mesmo. Que eu me sentia muito solitário, ligava para minha família, falava com eles, mas eu não me sentia bem, sabe? Isso é forte, né? Porque muitas pessoas se sentem hoje assim, né? Atormentadas mentalmente, emocionalmente. Se sentem muito vazio, muito como se não tivesse ninguém, né? Como se estivesse sozinho. E eu creio, sabe, que hoje, o homem que você é e como Deus trabalhou na sua vida, era muito da falta do Senhor ali, né? Era muita falta da presença, de um preenchimento de Deus na sua vida para gerar propósitos, né? Que é o que você vive hoje, né? Na sua vida, propósitos, né? Mas glória a Deus que o Senhor mudou essa história. E para quem está nos ouvindo, né? Que você que sofre com isso, porque tem muitas pessoas que sofrem com isso, né? Aqui está um testemunho vivo de uma pessoa que ela foi transformada, né? De que passou muitas coisas em sua cabeça, mas o Senhor guardou. Eu creio que o Senhor pode transformar. Se você passa hoje
na sua vida por isso, o Senhor pode transformar. Aqui está uma pessoa que Deus transformou a vida dele por completo. Você ainda vai ver mais coisas aí do que o Senhor fez, tá? Muitas das vezes a gente pensa, né, Nathan, também, que algumas coisas no mundo vão preencher isso, né? E, infelizmente tem pessoas que não foi o teu caso, mas assim, eu compartilhando aqui, que buscam preencher com outras coisas, mas eu gostaria de incentivar você a buscar preencher com Cristo. Busque em Deus, busque preencher, busque a intimidade, a preencher esses vazios com o Senhor. Dedique tempo de oração, leitura da palavra, né? Dedique um tempo, procure um grupo de pessoas que amam a Cristo e vão te motivar a buscar a presença de Deus. Agora eu vou deixar aqui o Nathan compartilhar um pouco mais da vida dele, porque o testemunho é dele. Mas aí continue, Nathan. Continue. Como foi esse processo que você acha que você, né, de libertação dessa opressão, né, dessa, vamos dizer assim, uma doença emocional, uma doença ali mental, né? Continue um pouco mais. Conte-nos com um pouco mais sobre esse processo. Nesse tempo que eu estava angustiado, eu não estava ainda namorando com ela ainda. E eu creio que foi Deus que mandou ela para mim tirar esse pouco dessa ansiedade que eu tinha, né? Que como eu comecei a namorar com ela, eu toda semana ia para lá, entendeu? A gente conversava, saía, e ali eu via que eu já estava me sentindo cada vez melhorando, sabe? Da ansiedade. Eu era muito ansioso, muito mesmo ansioso. E ali Deus já foi trabalhando. E teve um certo dia que ela falou para mim que tinha visitado uma igreja, né? Uma igreja evangélica. Ela foi e disse que tinha gostado muito. E ela me convidou, né? Fez esse convite para mim estar bem com ela. Aí fiquei meio assim, né? Que igreja evangélica. Eu tinha meio essa coisa, sabe? Porque a minha família sempre falava, né? Evangélico. Falava muito de evangélico, né? Para mim era uma coisa ruim, sabe? Aquela coisa. É interessante, se vocês acompanharam os testemunhos anteriores, como muitos tinham um certo pensamento errôneo acerca da crença protestante, né? O que leva o não conhecer, né? E muitas vezes as informações são passadas de forma errôneas, né? Então, aqui está um homem que foi transformado, né? Esse pensamento, essa mudança, que Cristo transformou para a glória de Deus, né? E aí você tinha esse certo repúdio, mas você nunca tinha tido contato com algum evangélico, você nunca tinha escola, amigo de infância, um vizinho, você nunca tinha ainda tido esse tipo de contato, você nunca tinha vislumbrado? Não, nunca tive. Então no caso aí você, quando foi o convite, você aceitou ou você negou? Eu fiquei meio assim, mas eu aceitei. Eu vou conhecer, para saber como é, né? Aí nós fomos, e acabamos que nós chegamos lá, fomos muito bem recebidos, né? Eu gostei muito do acolhimento deles. E lá a gente começou a escutar a palavra, os louvores, gostei muito dos louvores, gostei muito do momento de oração, gostei muito. Mas eu fiquei assim imaginando, como é que pode o pessoal falar que era coisa, achei que é outra. Totalmente diferente. Eu me senti muito bem lá. Glória a Deus, né? E eu vou dar um pouco aqui um spoiler, mas nós vamos ter o testemunho da outra versão, né? Que é a esposa dele. A esposa dele também vai estar compartilhando o testemunho dela e vai passar a visão dela diante da situação, né? O que, por exemplo, o que levou ela a fazer o convite para o Nathan, para ir para a igreja, para conhecer a igreja, né? Para estar visitando ali, já era Deus trabalhando. E como o Nathan compartilhou aqui conosco, Deus já colocou ela na vida dele, né, com um propósito. Deus já uniu o casal com um propósito. Por isso que eu falo, Deus une propósitos, né? Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Então a aliança matrimonial, ela tem um propósito muito grande. E aqui nós estamos diante de um casal que é bênção nas nossas vidas, aqui na nossa igreja, que é a Igreja Semeando o Verbo, é a igreja que a gente congrega, é a igreja aqui do nosso canal. E o Nathan, como ele já falou, hoje aqui é o líder do Ministério Louvor.
Mas aí, Natan, até então vocês não tinham tomado uma posição, né? Eu creio que uma posição assim dizer, ó, vamos seguir esse caminho da fé. Até então eu vivi sem fortalecer o meu espiritual, mas a partir de agora eu quero viver como foi esse processo, como vocês foram se convencendo de que vocês teriam que buscar mais de Deus, que você teria que incluir na sua vida e mudar o seu estilo de vida, incluindo agora a pessoa de Deus. Nessa igreja que a gente estava visitando, né, era apenas visita, né, a gente ia visitar, e o pastor sempre fazia um apelo, né, quem queria aceitar Jesus, e a gente nunca sentiu de ir, né, eu acho que não tinha chegado o momento ainda, e acabamos que a gente se afastou um pouco, não fomos mais, né, aí teve um certo dia que eu estava em casa, eu estava lá em casa e ela mandou mensagem dizendo que tinha visitado outra igreja, que era essa igreja, Semeando o Verbo. Ela chegou, ela falou que foi e tinha se sentido muito bem, acolheram ela muito bem, as pessoal simples. Aí ela também me fez outro convite para me visitar essa igreja também. Aí tá certo. Aí ela foi. Essa igreja já tinha aceitado Jesus, ela foi e já aceitou, logo de cara. Ela aceitou de cara, ela falou que tinha aceitado. E ela me fez o convite, né, para me vir também. Aí tá certo, vamos marcar um dia aí, a gente vem, fazer essa visita. Aí chegou o dia de eu vir também. Aí quando eu cheguei, também fui muito bem recebido, muito bem acolhido, pessoal simples. E logo, quando o pastor começou a orar, já estava no final do culto, ele começou a orar, e eu senti que ali Deus estava me tocando, sabe? O pastor perguntou se tinha alguém que queria aceitar Jesus, que fosse lá para frente. Aí naquele momento eu senti algo falando no meu ouvido: vai, meu filho, vá. E nesse momento eu fechei o olho e senti a presença de Deus, e acabei que eu fui, aceitei, e desde esse dia que eu nunca mais fui o mesmo, nunca mais. Eu era muito tímido mesmo, muito. Eu nem me imaginava um dia ser levita, cantar na igreja, e hoje eu canto na igreja. Eu fui consagrado agora líder dos levitas, e também trabalho na classe nas crianças, e Deus só vem transformando a minha vida, graças a Deus. Isso é algo importante, né, que o Natan expôs sobre, graças a Deus, né, que o Senhor o alcançou e o transformou e levou esse novo entendimento, mas essa mudança de timidez, porque eu compartilho também, sabe, Natan? Eu era uma pessoa que tinha muita vergonha de muitas coisas, sabe? Eu tinha muita timidez, mas quando também eu vim caminhar com Cristo, uma das coisas que o Senhor trabalhou na minha vida, que foi a timidez. E Ele não me levou a enfrentar desafios e a dar passos a mais, assim como eu creio que foi contigo. Por exemplo, como ele compartilhou, o Natan louva aqui na igreja, né? E se você chegar aqui a ver, você vai ver aí nos vídeos, você que está nos assistindo, se você é de longe, se você não consegue congregar junto aqui conosco, você vai ver que o Natan, ele louva e não parece que é essa pessoa tímida, né? O Natan, junto com a sua esposa, trabalha aqui junto com as crianças, em dar aula para as crianças, é professor da classinha, e você não vai dizer que é uma pessoa tímida, mas veja que ele está enfrentando desafios. E para você que é tímido e talvez ache que não consegue dar um passo além, deixa o Espírito Santo de Deus te usar, deixa Jesus trabalhar na sua vida, se desafie, só dê o passo, que depois o Senhor, Ele faz as demais coisas, né? E aí você enfrenta esses desafios novos, né, na sua vida. Primeiro, o ansiar por mais de Deus, o querer por mais de Deus, né? Agora junto com a sua mulher, que até então vocês ainda não eram casados, não é isso? Não. A gente vivia... teve um tempo que eu decidi sair do meu primo. Eu saí de lá e arrumei outro emprego no mesmo ramo de frango, né, de churrasqueiro. Aí eu ia ficar sem lugar nenhum para morar, né? Aí ela me convidou para morar
com a minha cunhada. Até então, eu fui morar com eles. Passei um tempo morando com eles lá. E a gente vivia junto, como se fosse junto, sabe? A gente estava na igreja, só que a gente estava morando junto. Aí o pastor veio conversar com a gente sobre isso, que a gente tinha que se casar, né, para sair dessa vida do pecado. E até então a gente marcou o casamento e graças a Deus a gente casou logo, para acabar logo com essa conversa de pecado logo, acabar logo pela raiz. E até então a gente está até hoje morando junto. Amém. Muitos se encontram hoje nesse tipo de pecado, né? Nesse pecado de fornicação, né? Não firmam uma aliança diante de Deus e vivem nesse pecado. Mas como é bom, né? O Senhor, Ele foi transformando a sua vida, né? Isso é muito interessante, sabe, irmãos? O ato da convenção, que é o ato onde você muda seu estilo de vida por completo, né? Isso é algo grandioso. E hoje nós estamos aqui. Você também compartilhou que você é o pai do Isaac, o grande Isaac, a bênção de Deus. E como foi a sua experiência de ser pai? É uma experiência muito, muito boa, sabe? Eu sempre quis ser pai, sabe? Eu acabei que eu nem falei da Neide, que ela não, no tempo que a gente namorava, ela falava para mim que não queria ser mãe, nunca quis casar. Mas graças a Deus que hoje a gente está casado e tem um filho. O que Deus faz? O que Deus faz, né? Isso é obra do Espírito Santo de Deus, né? Porque uma pessoa que tinha um posicionamento, não quero ser mãe, não quero me casar, e agora hoje é casada, é mãe, e vai dizer que vai tirar o Isaac da vida dela, para você ver, né? O amor que esses pais têm por essa criança é imenso, mas isso quem fez, quem proporcionou? Deus. Então muitas das vezes você hoje tem posturas e posicionamentos que quando a gente está com Cristo, a gente acaba sendo totalmente transformado, né? Isso é o Evangelho transforma naturezas. E Isaac está aqui vendo o papai contando testemunho. Eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa família e eu creio que tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu. Que se não fosse Ele hoje eu não estaria nem aqui, eu não sei nem onde é que eu estava hoje. Sinceramente, porque a minha família tem um histórico de depressão, sabe? E como eu já vinha querendo pegar essa doença, eu achava que não tinha mais saída, porque eu já estava mesmo no fundo do poço. Estava mesmo quase fazendo besteira com a minha vida. Mas graças a Deus, hoje eu estou aqui graças ao Deus que transformou a minha vida por completo. Que forte, né, irmãos? Que forte. Hoje eu acho que uma sociedade onde nós enfrentamos muito essa questão da depressão, mas olha como Deus mudou a vida do Natan, como Deus disse lá atrás, não, você não foi chamado para tirar a sua vida, você foi chamado para dar vida. A vida, como Ele deu para o Isaac, assim como Ele vive com a sua família, vidas que Ele propaga através do reino de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, Ele transforma vidas. Através desse testemunho, que você que está escutando, que passa pela mesma coisa, ou que projetou isso, através do testemunho dele, ele vai gerar vida em você, que pode hoje, através da pessoa de Cristo Jesus, acreditar que Jesus muda a história, porque Jesus mudou a história dele. Talvez ele ali naquele momento de opressão emocional, ele só pensava em uma saída, mas Jesus entrou e disse assim, não, eu vou te mostrar a verdadeira saída, que sou eu. E ali uma pessoa que se sentia solitária, sem propósito de vida, agora hoje tem propósito de vida, tem uma família abençoada, e está construindo cada vez mais. O Natan, ele está em crescimento. Hoje ele está aqui compartilhando o testemunho dele conosco, abrindo o que ele está abrindo conosco, é um crescimento daquilo que Deus tem feito na vida dele, né? E eu louvo assim pela vida dele, né, grandemente, e agradeço a Deus por isso. E nesse momento eu vou deixar claro ele fazer as conclusões, né, de alguns pontos que ele queira colocar ainda. Mas eu creio que até aqui, irmãos, esse testemunho já nos edificou muito, já nos fortaleceu muito.
já abriu muito a nossa mente e os nossos horizontes. Aqui está uma pessoa que foi totalmente transformada, que talvez existia algo em sua família, um histórico em sua família, que quando chegou nele, Jesus disse assim: esse histórico vai ser mudado, daqui a sua família vai ser mudada, porque agora você vai ser testemunho de vida, como ele é agora, para não só para a sua família, mas todos aqueles que estão nos assistindo. Então, Natan, creio que são essas as etapas, mas se você quiser compartilhar um pouco mais de alguma coisa que Deus está te chocando, fique à vontade agora, para esse momento das considerações finais. O que eu quero falar é que eu sou muito grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida pelo que ainda vai fazer, né? E que se você é uma pessoa tímida, que se você é uma pessoa que tem depressão, que você venha recorrer a Deus, porque Ele pode fazer tudo por você. Ele pode te curar, Ele pode te sarar, Ele pode fazer coisas que ninguém pode fazer, somente Ele pode fazer. E eu sou muito grato a Deus, porque se hoje Ele não tivesse feito o que Ele fez por mim, que era ter me tirado daquele sofrimento, daquela angústia, talvez eu não estivesse aqui, talvez eu estivesse, sei lá, talvez não estivesse mais entre nós aqui, entre vida. Porque, falando disso, eu lembro do meu primo. Ele acabou se matando também. Ele acabou colocando uma corda no pescoço e acabou com a vida dele, porque a mãe dele tinha depressão também. A mãe dele tinha depressão e ele via a mãe dele sofrendo, naquela depressão, e não aguentou mais ver ela sofrendo e achou que se matando ia acabar o sofrimento. Mas a gente sabe que não é assim, né? Quando não acaba aqui a vida, acaba para quem pensa que vou me matar aqui e acabou o sofrimento. Mas a gente sabe que tem outro lado, né? Tem outra etapa que se a gente não tiver com Cristo, a gente vai para um lugar de sofrimento eterno, né? Isso é um relato triste, né? Porque as pessoas elas não têm esse entendimento, né? Que tanto em vida quanto em pós-vida, só quem nos traz esperança e alegria é Cristo. Só Ele que pode mudar. A única solução e caminho é Cristo. Mas nós agradecemos por hoje você expor até mesmo algo que é muito profundo, né, da sua história, da sua vida, mas que eu creio que o Senhor hoje te caminhou para você expor, para gerar cura daqueles que estão nos assistindo, que passa talvez pela mesma coisa. Se o Senhor hoje nos coube a testificar sobre isso, através desse testemunho, é porque o Senhor quer gerar cura. O Senhor está gerando cura para você, por exemplo, que está nos ouvindo e nos assistindo. Sobre timidez, sobre depressão, sobre coisas que muitas das vezes paralisam o ser humano e ele acha que não há mais solução. Mas com Deus nós conseguimos ir muito e muito mais além. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração por essas pessoas que estão aí nos assistindo e vamos fazer uma oração por nós mesmos, né? Também. Amém. Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai, pela revelação que hoje Tu nos deste, através do testemunho da vida do Natan. Nós somos gratos, Pai, por o Senhor tocar em assuntos tão sensíveis, mas que precisam ser falados, que precisam ser expostos, porque em Ti há uma cura. Assim como Tu curou o Natan e tem trabalhado e feito esse homem crescer a cada dia mais contigo, Tu também pode curar aquele que está nos assistindo. O Senhor pode falar em seus corações e mudar a história deles, assim como o Senhor mudou a história do Natan. Eu peço, Deus, que o Senhor, ó Deus, possa ir ao encontro dessas pessoas e todo vazio que se passa em sua mente e coração possa ser preenchido por Ti. Conduza-os a um quebrantamento. Põe propósito em suas vidas. Faça com que eles enxerguem aquilo que o Senhor deseja sobre a vida deles. E assim, ó Pai, nós oramos e pedimos cura sobre os depressivos, cura sobre aquelas pessoas também que se sentem tímidas, que muitas vezes não conseguem dar um passo além, não conseguem progredir, mas são paralisadas pela timidez.
mas nós profetizamos cura sobre essas vidas. Abençoe e guarde ao Natan a sua vida, que o Senhor possa protegê-lo e conservá-lo em crescimento na fé, assim como o Senhor tem feito. Abençoe também sua família, e guarde toda a sua família, a Neide, o Isaac, e assim, ó Pai, nós te glorificamos e te exaltamos nesse momento, em nome de Jesus, amém. Amém? Meus irmãos, mais uma vez peço a vocês que compartilhem, deixem seu like e nos ajude a propagar a obra do Senhor. Natan, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. E como eu já falei, nós também vamos ter o testemunho divulgado aqui no nosso canal da esposa dele, que vai poder aí alinhar ao outro lado, porque ele aqui expôs algumas coisas como foi a esposa, então você vai ter um entendimento como foi que Deus falou com a esposa dele, como foi que Deus direcionou também, tá bom assim? Até a próxima sexta-feira com o próximo testemunho, mas no nosso canal nós estamos divulgando vídeos às segundas-feiras de devocionais, nós também divulgamos os nossos cultos, terça, quinta e domingo, não perca nenhuma, já ative o sininho aí para você receber todas as notificações das nossas programações e nossos vídeos que são publicados. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima.